Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, Jesus se apresentando para nós como este pão da vida, pão que nos sacia, pão que nos fortalece no caminho da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, João capítulo 6, versos 52 ao 59. Os judeus discutiam entre si: como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná, que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aprofundando durante essa semana o discurso do pão no Evangelho de São João. E hoje há um questionamento da parte dos judeus, porque eles estão olhando de uma maneira muito fisicista, podemos dizer assim. Eles querem olhar não o simbolismo da entrega de Jesus, quando Jesus fala comer da sua carne, beber do seu sangue. Ele não está falando de algo físico, mas ele está falando de algo espiritual que toca a nossa vida, o nosso ser. Ele está falando da sua entrega, da sua comunhão, da sua disposição em se dar. Mas os judeus não compreendem, não conseguem assimilar o ensinamento de Jesus. E perguntam: como pode ele se dar a comer a sua carne? E aí Jesus aprofunda ainda mais, dizendo: olha, quem não come a minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem a vida. Como o Pai que me enviou vive em mim, e eu vivo pelo Pai, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Hoje, gostaria de destacar esse versículo. A Eucaristia como o pão que nos une a Cristo e aos irmãos. Este pão da comunhão. Comungar é fazer a experiência mais íntima que uma pessoa pode fazer de Deus. Porque, primeiro que é fazer companhia de mesa com Jesus. E nós só sentamos à mesa com amigos. Você não coloca um inimigo ou um estranho para sentar à mesa com você. Você senta à mesa com amigos. Depois, nós sentamos à mesa com Jesus e nos alimentamos do pão que Ele oferece para nós. O seu corpo, seu sangue, como comida e bebida. Esta intimidade
esta profundidade que faz de nós também corpo de Cristo. Santo Agostinho, em seus escritos sobre a Eucaristia, ele ensinava: olha, quando nós nos alimentamos dos alimentos comuns, os alimentos se transformam em nós, em energia, em vitamina, ele transforma em nosso corpo. Não é assim que acontece? E ele diz: mas na Eucaristia, o milagre é o inverso. Quando nós comemos do pão eucarístico, somos nós que nos transformamos no corpo de Cristo. Por isso que o grande objetivo da Eucaristia é formar uma comunidade eucarística, é formar um povo unido no Senhor. Assim como nós comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice, somos também chamados a sermos um só corpo com Jesus. Por isso que a desunião entre nós, a competição entre nós, o egoísmo, o individualismo, são escândalos contra a Eucaristia. A Eucaristia nos chama à comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Por isso que os padres da igreja nunca cansaram de ensinar: a Eucaristia faz a igreja. A Eucaristia molda a igreja. E Jesus diz que Ele quer nos dar a vida por meio deste pão. Então, sem a Eucaristia, nós nos tornamos cristãos fracos, cristãos anêmicos. Se queremos a força, a vida que brota de dentro, precisamos nos alimentar a cada dia com este pão do céu. Pão da vida, pão que nos sacia, pão da intimidade, pão da comunhão, pão que nos une a Cristo, pois Ele permanece em nós, pão que nos lança aos irmãos, pois somos chamados também, assim como Jesus, a sermos vida doada pelos outros. Que Jesus, de fato, nos ajude a viver na Eucaristia. E que cada Eucaristia que nós comungamos possa nos unir intimamente ao Senhor e nos fazer viver esta comunhão também entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.